Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é o plano financeiro. Tópicos a serem abordados nessa aula: como projetar receitas e custos. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de desenvolver sua estimativa de receita, calcular sua estimativa de custos, projetar seu EBIT. Bom, como é que a gente faz a estimativa do faturamento da empresa, da organização, do negócio que você está montando, que você está definindo o seu plano de negócio? Bom, é só multiplicar a quantidade do produto, do serviço que você vai vender pelo preço de venda. Então, se o preço de venda é 10 e você vai vender 10 itens, 10 vezes 10, 100. Então, esse é o seu faturamento. É simples assim. Agora, qual que é a questão? Quando você está montando um plano de negócios, talvez você não saiba ainda exatamente qual que é o seu preço de venda. Lembra quando a gente falou do plano de marketing, que a gente falava do produto, e a gente falava que o preço de venda é custo mais lucro. A gente deu um exemplo, né, de que o custo era 60 e o lucro era 40, então o preço de venda deveria ser 100. Só que tinha uma perguntinha lá que era, né, o mercado aceita pagar 100 por aquele produto, aquele serviço que você está disponibilizando para o mercado? O seu custo está competitivo, está igual ao dos seus concorrentes? Enfim, tem algumas questõezinhas aí de preço e custo que a gente precisa saber. Mas para você fazer a projeção do seu faturamento ou da sua receita, para você colocar no seu plano de negócios, basta fazer preço de venda vezes quantidade vendida. Bom, preço da concorrência. Como é que eu vou buscar, então, um referencial para eu montar o meu preço de venda? Eu posso olhar a minha concorrência para saber, né, se tem um produto similar, um serviço similar, quanto os meus concorrentes estão cobrando por aquele produto, aquele serviço, quanto dos seus potenciais clientes eles estão dispostos a pagar. Por exemplo, se você fez uma pesquisa de mercado, você já tem uma ideia de quanto a pessoa estaria disposta a pagar por aquele item ou aquele serviço. É claro que uma pesquisa ela pode ter variações, porque a pessoa naquele momento que você está pesquisando diz que pagaria um valor e na hora, no dia a dia, lá na compra, ela pode ser que não aceite pagar mais aquilo ou eventualmente que até acabe vendo um benefício tão grande naquilo que acaba pagando mais. Mas é sempre uma dúvida quando você está montando um plano de negócio, qual é o valor de venda. Custo mais margem, que a gente já falou, e fazer uma pesquisa prévia, né, uma sondagem e ter a melhor estimativa do preço de venda. Sempre pensando que você pode estar... Imagina que você está lançando um novo sabor de sorvete. Se você está no verão, é claro que esse preço vai ser impactado pelo calor do momento, né? Pela situação ali, que é uma questão sazonal do verão, ou de uma cerveja, enfim, de uma coisa que tem a cara do verão. Você pode se enganar com o preço, porque você vai projetar isso num verão e na realidade no inverno não vai ser aquele preço mais. Enfim, você precisa tomar cuidado com essas questões de sazonalidade, datas comemorativas, né, estações do ano, enfim, você vai lançar um produto para crianças. Então, claro que o melhor momento seria na volta às aulas, ali final de janeiro, alguma coisa assim. Mas você precisa pensar tudo isso, né, se faz sentido ou não. Dia do namorado, dia das mães, dia dos pais, dia da mulher, enfim, tudo isso são datas que podem influenciar no preço e na oferta do seu produto. Uma vez que você estipulou o preço de venda, então você estipulou o preço de venda, você sabe estimou quanto você vai vender, multiplica um pelo outro, tem a receita. Agora, quanto que você vai fazer, como você vai fazer para calcular o custo? Aqui eu coloquei o exemplo da produção de uma calça jeans, né? Então, como é que eu vou calcular o custo? Imagina que o meu plano de negócios é todo para fazer um modelo de calça que eu quero lançar no mercado. Quanto eu vou usar de tecido? Eu coloquei aqui 5 metros de tecido, R$3 o custo unitário, então R$15. Aí tem o elástico, a linha, zíper, botão, etiqueta, saco plástico, a caixa que eu vou entregar numa caixa com um plásticozinho ali bonitinha. Então, coloquei todo o custo que eu vou ter para entregar a caixa com a calça dentro pronta. Ali no caso, R$19 e R$15 deu o total para produzir aquela calça, né? Isso é o custo do material. E aí você vai ter que agregar a mão de obra, se você vai alocar, né, mão de obra, quantas horas de uma costureira, enfim, você vai ter que fazer esse trabalho de alocar o seu custo para você chegar no custo unitário do item. Aí não esqueça também da parte dos tributos, né? Você tem tributos federais, estaduais e municipais, então tem que ver se seu produto tem que tipo de tributação, quais os tributos que incidem sobre ele, lembrando que tributo compreende, né, impostos, taxas e contribuições,
para ficar, né, um exemplo, o que é o imposto? O imposto é o IPTU do terreno, da casa, o IPVA do carro, isso é um imposto, né? Uma taxa, você pode pagar uma taxa do lixo, uma taxa de limpeza, enfim. E contribuições, aí você vai ter, né? PIS, COFINS, são todas contribuições. Então, tributo compreende tudo, impostos, taxas e contribuições, e no Brasil você tem que ver questões federais, estaduais e municipais e ver se o seu produto, em que tipo de categoria ele está inserido e qual é a tributação que ele vai ter. Também você precisa pensar nas comissões de vendedores ou representantes que você vai ter, frete, se você precisa disponibilizar esse produto e as embalagens. Então, somado tudo isso, aí você tem como calcular o CPV, que é o custo do produto vendido, que é quando você está produzindo um item, quando é uma indústria, e o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é quando o comércio. Qual é a diferença de um e do outro? O CPV é para fabricação. Se eu estou fabricando uma calça, então eu tenho o custo da mão de obra, né, incluindo os encargos, e aí qual que vai ser o custo do produto vendido? É o valor unitário, quanto custou cada item a ser produzido, vezes a quantidade que eu vendi. Então esse é o meu custo do produto vendido. E o CMV, como eu não vou ter a produção, o CMV eu uso no comércio, na revenda, quando eu compro um item pronto e revendo, então ele não tem a alocação da mão de obra no produto. É claro que você pode ter um vendedor, enfim, uma pessoa que faz a venda para você, mas ele não está diretamente alocado no custo do produto. Então é a quantidade vendida vezes o custo de aquisição. Quanto eu paguei quanto eu paguei nesse passador de slides? Eu paguei R$10, eu quero vender por 12, então qual que é o meu custo da mercadoria vendida? Meu custo é R$10, que é o custo que eu paguei por ele. Lembrando que dentro desses custos ainda tem a depreciação, e a depreciação é quando eu tenho máquinas, equipamentos que vão se desgastar pelo seu uso. Então eu preciso alocar o preço que eu paguei naquele investimento ao longo da sua vida útil ao resultado. E aí vale a pena, eu recomendo você fazer o nosso curso de contabilidade para não contadores, onde tem aula lá específica sobre depreciação e os efeitos que ela tem na contabilidade. Porque a gente está trabalhando aqui, que é elaborar um plano de negócio, a gente pode se basear nesse texto que dá para ter uma ideia e poder caminhar com o exercício, né? Trata-se da alocação do investimento ao resultado, ou o reconhecimento da perda do valor dos bens pelo uso, ou seja, eu fiz o investimento, tirei do meu caixa e comprei uma máquina, então eu fiz uma capitalização, esse item virou um bem. À medida que esse bem vai sendo usado, vai se desgastando, eu pego este valor que eu paguei, né, por este bem e vou lançando como despesa no meu resultado, ou seja, vai diminuindo o meu resultado porque eu vou alocando esse custo que eu paguei no investimento ao longo do tempo. Então, eu preciso considerar esse efeito da depreciação. Tem base, né, nos princípios contábeis, por período determinado, ou com base na sua estimativa de vida útil, né, a gente chama de depreciação linear, ou outros critérios que você pode ter, como método decrescente, unidades produzidas, enfim. Lá no curso de contabilidade para não contadores, a gente entra em detalhe sobre a depreciação. Aqui é só importante você saber que você tem um custo, que aqui no nosso exemplo é uma máquina adquirida por R$10.000, a vida útil dela é 10 anos, a vida útil fiscal eu coloquei aqui. Por que é a vida útil fiscal? Porque existe uma tabela regulamentada na lei fiscal que define qual que é a vida útil dos bens e equipamentos, que no caso 10 anos. Então R$10.000 dividido por 10 é R$1.000 por ano ou 83,33 por mês. Significa dizer que todo mês, produzindo ou não produzindo, eu vou ter uma despesa de R$83,33 no meu resultado. Essa despesa vai acontecer ao longo dos próximos 10 anos. Por quê? O que é essa despesa? Nada mais é do que o reconhecimento do investimento que eu fiz de R$10.000, tirei do caixa, coloquei como investimento e ao longo de 10 anos eu vou lançando ao meu resultado, ou seja, ele vai reduzindo o meu lucro. Isso é o que a gente chama do efeito meramente contábil. Por quê? Porque o efeito caixa, ele se deu quando você comprou a máquina, tirou dinheiro do caixa e comprou e pagou pelo investimento, efeito caixa. Efeito contábil, o efeito no resultado, ele vai ao longo de 10 anos, vai entrar esse valor no seu resultado, vai diminuir o seu lucro. Então, a depreciação não representa desembolso de caixa. O valor pago quando adquirido do bem, isso é o valor caixa, né, o efeito caixa. Então é importante avaliar o princípio de competência versus regime de caixa. O que é isso? O princípio da competência é eu vou alocar essa máquina de R$10.000 ao longo da vida útil, na competência dos exercícios. Ou seja, ela foi feita para durar 10 anos, então por 10 anos eu vou ter despesa dessa máquina no meu resultado. Isso é o regime da competência. O regime de caixa é
o dinheiro saiu do caixa, ele foi computado. Então, são regimes diferentes. E isso vai ficar claro quando a gente falar de EBIT e EBITDA, que a gente vai entrar daqui a pouquinho para explicar. Aí você vai entender por que eu tenho EBIT e EBITDA e qual é o efeito da depreciação prática no meu resultado. Bom, aqui eu tenho uma demonstração do resultado, o pessoal chama isso de lucros e perdas, ou Profit and Loss, né, P&L, enfim, tem várias nomenclaturas aí. O que é isso? Aqui nada mais é do que uma conta que eu faço da receita total, ou seja, eu vou estimar o quanto eu vou vender daquele item, que eu estou montando no meu plano de negócio, eu vou vender 10 unidades, qual que é o preço de venda, multiplico um pelo outro, achei a receita total com vendas. Aí eu tenho que deduzir os custos. Os custos com materiais diretos e ou CMV, que a gente já viu, CMV ou CPV, então eu vou lá, calculei, lanço aqui nessa linha. Depois os impostos sobre vendas, depois os gastos com vendas de vendedores, representantes, enfim, e aí eu vou ter o quê? A margem de contribuição. E depois da margem de contribuição eu tiro os custos fixos, aí eu chego no meu resultado operacional, ou EBIT, ou EBITDA, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Olha aqui no meu exemplo, né? Eu disse que eu ia faturar 500 mil, então na minha cabeça aqui eu fiz um planejamento, cheguei no meu valor de venda, fiz o valor de venda pela quantidade que eu vou vender, 500 mil. O meu custo para produzir essa quantidade foi 200 mil, os impostos eu coloquei aqui 100 mil, coloquei 20% do meu faturamento, né? Só para a gente fazer o exercício. Os gastos com vendas eu aloquei todos eles ali 60, cheguei numa margem de contribuição de 140 mil e custos fixos 120 mil, então o meu EBIT, o meu resultado operacional é 20 mil reais, ou seja, 4% do meu faturamento. Isso aqui é muito importante, a gente vai ver isso também lá quando a gente falar da viabilidade econômica do projeto, que é o objetivo final do plano de negócio, é olhar para esse EBIT ou EBITDA e ver o quanto ele está rendendo e quanto tempo ele vai retornar o investimento que foi feito. Isso aqui é o principal indicador para a gente achar a viabilidade de negócios que está demonstrada no plano de negócios. Bom, montado essa demonstração, a gente consegue também projetar um balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É a posição de caixa, ou seja, quanto eu vou ter de caixa no momento que eu tiro a foto, né? Quando eu projeto isso, quanto eu vou ter de caixa. Clientes é o quanto eu tenho a receber, lembra que eu já fiz essa conta quando a gente calculou o giro do prazo médio de recebimento, a gente já sabe mais ou menos uma média de valores a receber que fica no nosso balanço no final do mês. E os investimentos, ou seja, tudo aquilo que eu adquiri, investi, menos a sua depreciação, dá o total de investimentos. Do lado do passivo, a gente vai ter os fornecedores, ou seja, o valor a pagar que fica pendurado todo mês. A gente já viu isso também quando a gente calculou o giro do prazo médio de pagamento. E os tributos a pagar, que é com base no faturamento. E aí um menos o outro vai dar o meu patrimônio líquido. Eu vou ter um capital, já defini quanto é o capital que eu tenho na minha empresa. Um menos o outro, ou seja, o ativo menos passivo, a diferença tem que ser o patrimônio líquido. Por isso que o nome é patrimônio líquido, que é ativo, os bens e direitos, tudo que eu tenho, menos os passivos, que são as obrigações, que é tudo que eu devo. Então tudo que eu tenho menos o que eu devo dá o meu patrimônio líquido, ou seja, a minha riqueza como sócio desse negócio. E aí, se eu calculei já a demonstração do resultado, calculei agora um balanço, eu posso calcular também a posição financeira, que o pessoal chama de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É regime de caixa, é o saldo que eu tinha no caixa quando abri a empresa, menos o saldo que eu vou ter no caixa quando eu faço esse balanço. Então, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, um exercício mensal ou anual, então o que eu tinha no caixa no início do ano ou no início do mês, e o que eu tenho no caixa no final do mês ou no final do ano. E dizer aonde foi parar esse dinheiro. É uma continha de mais e menos para saber quanto eu recebi e quanto eu investi. De novo, se você quer se aprofundar em fluxo de caixa, você pode fazer o nosso curso de contabilidade para não contadores, que lá tem um exercício completo para você montar um fluxo de caixa. E esses três elementos, essas três demonstrações, que é uma demonstração de resultado, um balanço e um fluxo de caixa, eles vão ser elementos importantíssimos para o valuation. E o que é o valuation? É o processo de estimar o valor de uma empresa no mercado. Então, com base num plano de negócios, eu consigo achar um valuation, ou seja, eu consigo dizer quanto vale este negócio.
e percebe que o plano de negócio ele foi feito para dizer o quê? Se o negócio é viável ou não, e se eu vou buscar dinheiro no mercado, se eu quero vender o negócio, enfim, o que eu quero fazer com o negócio, eu construo um plano de negócio para mostrar a viabilidade. E aí eu posso então fazer um valuation, né? Quanto vale essa minha ideia? Quanto vale esse meu negócio? Baseado nos números que eu construí até aqui, eu consigo calcular um valuation e, portanto, saber o valor do negócio. Percebe a importância de você ter um bom plano de negócio, ter um plano de negócios bem montado, com lógica, né, com documentação. Claro que tem julgamento, tem estimativa, mas tudo isso vai compor o valor do negócio. Bom, e eu falei tanto aqui do curso de contabilidade para não contadores que eu vou deixar para vocês aqui o link do curso. Vale muito a pena, porque montar um plano de negócio, a gente está vendo aqui todo o conteúdo e você vai ter condições plenas de montar um plano de negócio e defender o seu plano de negócio. Agora, quanto mais conhecimento, quanto melhor tiver apurado os seus cálculos, você conseguir discutir como é que você chegou nessas premissas todas, melhor você vai conseguir vender o seu plano. Então, vale a pena você fazer o curso, se matricula que você não vai se arrepender, tenho certeza. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre o plano financeiro. Espero que tenham gostado. Não esqueça de frequentar nossas redes sociais. Até lá!